convido a amada igreja hoje a abrir a palavra de Deus na carta que escreveu Paulo aos Filipenses. Nós vamos nos debruçar sobre o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler apenas 2 versículos, irmãos. Quero já pedir desculpa pela condição da minha voz. Esses dias eu tenho estado um pouco enfermo, mas o Senhor tem dado misericórdia e hoje eu já consegui pregar em São José do Egito. Aí vou usar a sobra da voz. Meu irmão, Deus abençoe. Esses dias eu tenho ficado quase afônico, com dificuldade para falar, mas o Senhor tem sido misericordioso. Se todos encontraram, leiamos a palavra do Senhor que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como o pastor Cícero já nos abençoou com a oração, nós vamos suprimir a oração nesse momento e vamos já dar início à exposição do texto. Quando nós abrimos, irmãos, ligamos a TV em qualquer canal, ou mesmo canais do YouTube, nós observamos que a tônica que move a nossa sociedade é a ideia ou a busca incessante pela felicidade. Então se busca a felicidade a todo momento. E de acordo com a cosmovisão que você tem, ou seja, aquilo que move a sua mente em uma direção ou outra, todo o background de informações que você tem na sua vida com respeito a crenças, a costumes, cultura, tudo isso, você vai ter posturas ou pensamentos diferentes, onde você irá perceber e buscar o conhecimento de acordo com esse arcabouço de informações que você tem já desde a sua infância. Então, para nós que somos cristãos, a busca da felicidade ou o local onde nós encontramos a felicidade certamente não é o mesmo local onde aqueles que não são cristãos, que não creem em Cristo ou que não têm Cristo como Senhor da sua vida, irão buscar. Alguns vão buscar a felicidade nas coisas. Por exemplo, há pessoas que são realizadas em ter um belo carro, um carro do ano, ou um iPhone, né? Como muitos que trocam de telefone toda vez que muda a versão do iPhone. E isso, na verdade, para essa pessoa, com o entendimento que ela tem de mundo, de vida, é o que de fato a torna feliz, a faz feliz. Mas nós temos, durante a história, muitos homens e mulheres que se debruçaram sobre esse dilema da humanidade. O que é que de fato, na verdade, nos faz feliz, ou o que é que de fato, na verdade, nos traz a felicidade. E você tem durante a história clássica alguns filósofos, por exemplo, como Epicuro, que dizia que a felicidade está em saciar os prazeres necessários à humanidade. Como a gente pode ilustrar isso? Se você tem fome, a felicidade é exatamente o saciar da fome. Então você atende à sua necessidade natural e automaticamente você se sente feliz porque essa necessidade ela foi saciada. Alguns vão levar até as últimas consequências e vão trazer a ideia, como o hedonismo, de que a felicidade está em saciar os seus prazeres, independente das circunstâncias e independente de onde esse prazer ou esse prazer for conseguido, for adquirido, ou a forma como for adquirido. E alguns até confundem o pensamento de Epicuro com o pensamento hedonista, fazendo com que haja uma má interpretação daquilo que Epicuro ele falava. Mas a ideia de Epicuro necessariamente nós somos felizes todas as vezes que saciamos uma necessidade essencial nossa, seja de vestir, seja de comer, ou seja, tudo aquilo que é, na verdade, essencial. A questão é que quando nós pensamos no contexto cristão, a felicidade ela não está, na verdade,
vinculada ou associada às circunstâncias externas. Então, o cristão, ele é um extraterrestre, porque ele consegue estar feliz quando tudo está indo mal. Então, se a felicidade, ela tem a ver com saciar os desejos, pensando aqui nos desejos como as necessidades básicas, ao menos, do ser humano, o cristão, ainda que as necessidades básicas não sejam saciadas, ele ainda assim está feliz, porque a sua felicidade, a sua alegria, ela não está condicionada às coisas ou aos meios em si, mas ela está associada ao fato de que ele está em Cristo e assim ele encontra em Cristo contentamento e felicidade plena. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, por exemplo, ele expressa muito bem a ideia de que, mesmo passando por aflições, nós possuímos uma esperança de bem-estar celeste que só é possível para aqueles que participam da natureza de Cristo, ou seja, todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, independente das circunstâncias, nós podemos nos sentir ou estarmos felizes em qualquer circunstância. Isso significa dizer que, embora os nossos sentidos de fato nos façam sentir momentos de prazer decorrente da saciedade natural, como eu falei, até o ato de comer em si, estar em Cristo e participar de suas aflições por meio do Evangelho é infinitamente melhor e mais perene do que qualquer alegria que nós possamos experimentar nesta vida. Isso é basilar da fé cristã. Muitas vezes a gente não vive muito bem isso, mas é exatamente isso, ou é exatamente essa a proposta do Evangelho. Nós nos contentamos tanto em Cristo, na sua cruz, no seu sofrimento, em quem Jesus é, e aquilo que Ele nos proporciona, não pensando em bênçãos materiais, mas na eternidade, que as aflições do tempo presente, como o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos, no capítulo 8, elas não podem sequer ser comparadas à alegria que nós vamos experimentar na eternidade. Então, nós podemos perceber que a ideia de busca de felicidade, do ponto de vista cristão, ela é muito superior àquilo que é experimentado pelo mundo, pelo fato de que a nossa alegria, ela é, usando as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, ela é transcircunstancial. A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto estava em Roma, aprisionado. Essa prisão do apóstolo Paulo foi uma prisão domiciliar, ele estava ali acorrentado aos guardas da guarda pretoriana, e o apóstolo Paulo, ele provavelmente escreveu essa carta em cerca de 60 a 62 depois de Cristo. O nome da cidade, Filipos, ela tem a ver com Filipe II da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande, o famoso Alexandre o Grande. E Filipe II, ele conquistou a cidade em suas empreitadas, em suas guerras, e aí ele foi homenageado, a cidade recebendo então o seu nome. O povoado era originalmente chamado de Crenides e ficava localizado no norte da Grécia, cerca de 16 quilômetros de Neápolis, no Mar Egeu. Filipos era atravessada pela Via Egnátia, que era uma via muito importante à sua época e que atravessava ali aquela região do Oriente para o Ocidente. É interessante notar que a igreja plantada em Filipos, ela foi plantada por uma obra, um ato soberano do Espírito Santo. Deus, Paulo queria ir em uma certa direção, mas o Espírito Santo, ele moveu Paulo a se dirigir a Filipos para ali plantar uma igreja. E certamente nós vimos aqui o ato soberano do Senhor, como Deus move soberanamente o coração do seu povo para atingir os seus propósitos. Nós percebemos isso como Filipos foi a primeira igreja plantada que abria as portas do Oriente para a Europa. Dali a palavra de Deus, até por causa da Via Egnátia, ela encontrou uma forma ou um meio de circular livremente, assim chegando à Europa.
E Paulo, irmãos, ele tinha alguns propósitos ao escrever esta carta. Em primeiro lugar, ele queria dar notícias suas. Nós vimos isso lá no capítulo 1, os versículos 12 ao 26. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele queria exortar a igreja à unidade. Parece-me, olhando o texto atentamente, que estava havendo ali alguma desavença. Inclusive no capítulo 4, logo no início, no primeiro versículo, no segundo versículo, perdão, ele vai exortar Evódia e a Síntique que elas pensem concordemente, ou seja, estava havendo algum tipo de panelinha ali em Filipos, talvez a semelhança até do que aconteceu em Corinto, e Paulo agora estava exortando esta igreja a que vivesse em unidade. Nós encontramos isso no capítulo 2, versículos 1 e 2, e também o capítulo 4, o versículo 2. Um outro motivo, outro propósito de Paulo escrever esta carta era para justificar o retorno de Epafrodito, lá no capítulo 2, versículos 25 e 26. Por quê? Epafrodito havia sido enviado, os irmãos lembram, de Filipos, perdão, ele havia sido enviado de Filipos para Roma, onde Paulo estava preso, e aí ele foi levar ali donativos que a igreja havia enviado para o apóstolo Paulo. Só que nesse meio tempo, Epafrodito adoece, e adoece, Paulo diz, a ponto de quase morrer. E os irmãos estavam preocupados com Epafrodito. Paulo então envia Epafrodito de volta, envia com a carta, para que os irmãos não ficassem tristes e preocupados com Epafrodito, mas também manda notícias pelo próprio Epafrodito. E com essas notícias que ele dá de si mesmo, ele também recomenda a Epafrodito, falando do grande serviço que ele tinha prestado ao reino de Deus em ir levar aqueles donativos para socorrer o apóstolo Paulo. Um outro propósito do apóstolo Paulo aqui é adverti-los contra os falsos mestres. O capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma coisa que ele estava acostumado já a fazer muito, que era bater num grupo chamado judaizantes. Certamente aqui era um grupo de judeus conversos a Cristo e que estavam ali tentando introduzir práticas judaicas dentro da igreja. A gente vai ver o apóstolo Paulo, ele combater muito isso também na carta aos Gálatas, por exemplo. O que esse pessoal fazia? Eles eram judeus convertidos e eles queriam que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, eles, para servirem a Cristo, eles poderiam sim servir a Cristo, desde que fizessem a circuncidão e guardassem outras práticas judaicas que era guardada pelos judeus na antiga aliança. E o apóstolo Paulo, ele vai combater esse comportamento deles. E por fim, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 10 até o versículo 18, ele pretende expressar o seu agradecimento pela oferta recebida. Então nós temos aqui um misto de propósitos do apóstolo Paulo e que tudo geralmente, alguns comentadores vão dizer que se resume em alegria, unidade, comunhão. A carta ela trata basicamente sobre isso. O texto que acabamos de ler especificamente, ele é a introdução da carta, onde ele nos apresenta algumas das características daqueles que possuem a alegria do Evangelho. A carta, como um todo, ela é escrita como fundo, como tendo como fundo, plano de fundo aqui, a ideia de alegria, contentamento e comunhão, a amizade e o contentamento de Paulo para com a vida desta amada igreja. Ele amava muito essa igreja e ele expressa isso diversas vezes nesta carta. E com base nesse tema, irmão, central, que norteia toda a carta, eu desejo comunicar à igreja do Senhor hoje uma exposição na perspectiva da seguinte proposição, o seguinte tema: 3 características daqueles que possuem a alegria do Evangelho. E quais são, irmãos, as características daqueles que possuem a alegria do Evangelho? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo demonstra que aqueles que possuem a alegria do Evangelho, eles são servos de Cristo Jesus. Vejam comigo o versículo 1 do capítulo 1, a parte A. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo,
servos de Cristo Jesus. Observem que aqui Paulo inicia a carta não julgando necessário defender a sua autoridade apostólica, como acontece em outras circunstâncias. Na carta aos Romanos, por exemplo, Paulo ele se vê na necessidade de defender o seu apostolado, a sua missão, porque ele tem o interesse de conseguir um apoio para a sua empreitada evangelística. Então, como ele quer Roma como um ponto de apoio, ele precisa, então, necessariamente demonstrar ou defender o seu apostolado e também apontar para as razões pelas quais ele tem que pregar o evangelho, o seu desejo, inclusive, ir até a Espanha e outras regiões. Então, o apóstolo Paulo, ele vai, nesse contexto, defender a sua autoridade apostólica. Em Corinto, também o apóstolo Paulo, ele vê a necessidade de defender o seu apostolado, pela simples razão de que em Corinto nós tínhamos grupos dentro da igreja, panelinhas, e que haviam até já criado alguns grupos para seguir esse ou aquele dentro da igreja. Então você tinha o grupo de Apolo, você tinha o grupo do apóstolo Paulo, você tinha o grupo de Cefas e, pasmem, havia o pior grupo de todos, que era o grupo que seguia Cristo. Isso por quê? Porque aquele que dizia que seguia Cristo, ele não queria se submeter a autoridade nenhuma. Então, a autoridade para ele era simplesmente dizer, não, eu sigo a Cristo e viver da forma que bem quisesse. E o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios com o fim de quê? De demonstrar a sua autoridade apostólica. Há um texto no capítulo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, onde ele vai falar sobre, por exemplo, as características daqueles que de fato são servos do Senhor, daqueles que servem a Deus, da liderança do Senhor. E ele diz que, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E aí ele vai construir uma argumentação para demonstrar e apontar e provar o seu apostolado, e que ele é confiável como um apóstolo do Senhor, porque ele foi chamado pelo próprio Cristo. E é interessante porque aqui em Filipos, Paulo não necessita fazer defesa de si mesmo. Como eu falei antes, é uma igreja que é fechada com ele. Sabe aquele negócio que o pastor diz assim, gente, vamos atravessar o rio nadando, e a igreja pega, todo mundo vai de mãos dadas com o pastor e atravessa o rio nadando, né? Assim como Iguaraci faz com o pastor Cícero, por exemplo. Então, Paulo, ele tinha essa confiabilidade dos irmãos de Filipos, e não era uma necessidade para Paulo defender o seu apostolado. É interessante porque Paulo usa aqui outra designação de si mesmo. Ele se reconhece como servo de Cristo. A palavra aqui traduzida como servo é o vocábulo grego doulos. E há, no entanto, aqui um consenso entre os eruditos que a melhor tradução para esta palavra é a palavra que melhor transmite a força desse vocábulo grego é a palavra servo ou escravo. A ideia de fato é que Paulo está dizendo, olha, eu sou escravo de Cristo. Se vocês pararem para pensar um pouco, outrora, principalmente os que foram criados na igreja, geralmente já vieram de berço, vieram da bênção já desde do colo da mãe, né? Estão na salinha. Mas aqueles que vieram do mundão sabem que eles eram escravos muitas vezes das drogas, escravos da bebida, escravos da prostituição e tantas outras coisas que causam escravidão naqueles que não conhecem a Cristo, que não vivem o Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu sou escravo, mas eu sou escravo de quem? De Cristo Jesus. Ele é escravo, é servo de Cristo. E William Barclay, um teólogo, comentarista, em seu comentário aos Filipenses, ele afirma o seguinte: doulos é mais que servo, significa escravo. Um servo tem a liberdade de ir e vir, de ligar-se a outro amo, mas um escravo é possessão de seu senhor para sempre. Além disso, esta palavra aqui, ela está no caso nominativo, que define como predicativo dos sujeitos Paulo e Timóteo, ou seja, tanto Paulo como Timóteo, eles possuem uma qualidade. E que qualidade é essa? Eles são escravos de Cristo. No contexto brasileiro, principalmente, a ideia de ser escravo é estranha, né? Pensa direitinho, no contexto brasileiro, a ideia de ser escravo de alguém é algo estranho, porque a gente associa escravidão no Brasil
a ideia dos tempos coloniais. A escravidão era geralmente por causa da cor da pele. Mas nos tempos bíblicos, a escravidão, ela se dava muitas vezes por dívida, e havia aqueles que haviam sido, e o escravo ele recebia salário. E haviam escravos, servos, que eles estavam tão acostumados com os seus senhores, eram tão bem tratados pelos seus senhores, que ele chegava a um tempo onde ele poderia deixar de ser escravo, ter a liberdade, mas ele se dava como escravo ao seu senhor. E para isso, era-lhe colocado um anel na orelha, era furada a orelha e colocado um anel. Isso apontava para o fato de que ele era um escravo, mas não escravo por possessão, por imposição. Ele era um escravo porque ele havia amado tanto o seu senhor, tanto a família do seu senhor, que ele queria continuar junto com aquela família. E aqui é interessante que o nominativo aqui, Paulo vai apresentar aqui 3 motivos que o William Barclay ele percebe aqui, que apontam para Paulo, o porquê que Paulo se reconhece como um escravo. E observe, o primeiro motivo pelo qual Paulo ele se reconhece como escravo é que ele deixa situado que ele é possessão absoluta de um só Senhor. E quem é esse Senhor? É o próprio Cristo. E observem, Cristo o amou e o comprou mediante um preço. Paulo recebeu um pagamento para que ele fosse escravo de Jesus Cristo. Jesus entregou a sua própria vida na cruz, comprando esse escravo, possuindo-o para si, assim como nós. Nós fomos comprados por um grande preço, um preço que nós não podemos sequer calcular. E nós somos igualmente, assim como Paulo e como Timóteo, escravos. Nós somos possessão de Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, porque essa posição de servos que nós ocupamos não é uma posição de tristeza, mas ao contrário, é uma posição de grande alegria. Nós nos deleitamos em servir ao nosso Senhor, aquele que deu a sua vida por nós. Há um outro motivo aqui que Barclay ele percebe pelo fato de Paulo se identificar como apóstolo, é que ele deixa claro que se deve a Cristo com uma obediência absoluta. O escravo ele não tem vontade própria. A sua vontade, na verdade, é a vontade do seu Senhor. As suas decisões são as decisões do seu Senhor, e a sua vida é a vida do seu Senhor. Então, dizer ou reconhecer-se como sendo escravos de Cristo, nós estamos dizendo que nós não pertencemos a nós mesmos. É interessante que isso reflete o Salmo 100, onde o salmista ele diz: olha, foi Deus quem nos criou e não nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. O Senhor nos criou, Ele nos adquiriu e nós somos o quê? Povo seu. Então a ideia do apóstolo Paulo é exatamente essa. Ele é propriedade de Cristo. A sua vida pertence a Cristo. Os seus pensamentos, as suas atitudes, tudo que é pertencente à vida do apóstolo Paulo pertence, na verdade, a Cristo. Deve refletir a vontade e a vida do seu Senhor. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele parece refletir inclusive as palavras de Jesus no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, onde Jesus ele fala sobre aquele homem que não pode servir a 2 senhores. Nós servimos ou ao Deus eterno, ou nós servimos ao mundo. E Paulo está afirmando: eu sou servo de Cristo, eu não sirvo mais ao mundo, eu sou possessão de Cristo Jesus. Minha vontade, minha vida, meus desejos, minha felicidade, minha alegria estão cativas a quem? A Cristo Jesus. Ele é o motivo da minha perene alegria. Mas há uma terceira característica dessa fala de Paulo que William Barclay nos mostra aqui, que é o fato de que no Antigo Testamento o título comum dos profetas era servo de Deus. Nós encontramos isso, por exemplo, em Amós capítulo 3, versículo 7, Jeremias 7, 25. E esse é o título que foi dado a Moisés, a Josué, a Davi e a tantos outros personagens do Antigo Testamento.
e principalmente a própria nação de Israel, que era serva de Deus, havia sido comprada, libertada da escravidão do Egito e agora tornou-se povo de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, com atenção para esse texto, nós percebemos que Paulo, ele não só se reconhece como um escravo. Quando diz que é escravo de Cristo, ele usa o caso genitivo que restringe e transmite a ideia de posse ou de origem. Ele é possessão de Cristo. Paulo não é escravo de nenhum outro senhor, de ninguém mais, mas ele é escravo somente de Cristo. Essa consciência de pertencimento que Paulo tinha, ela deve também estar também em cada um de nós aqui e a igreja de Cristo como um todo. Não só os próprios presbíteros e diáconos, como ele vai citar aqui, as autoridades da igreja, mas toda a igreja deve entender que somos todos amados por Cristo e por isso podemos amar a Ele e uns aos outros. Não é à toa que a carta vai falar tanto sobre amor, felicidade e comunhão. O que Paulo nos ensina ao se identificar como escravo de Cristo é que vivemos por Cristo para a edificação mútua do seu corpo. Isso ele vai deixar muito claro no capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Então, quais são as características daqueles que possuem a alegria do Evangelho? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo disse que aqueles que possuem a alegria do Evangelho, eles são servos de Cristo. Mas o apóstolo Paulo ele nos traz uma outra verdade, de que aqueles que possuem a alegria do Evangelho, eles são também santos em Cristo. Eu vou pedir aos irmãos que leiam o versículo 1, todos juntos. Exatamente. Paulo, ele se dirige, peguei todo mundo de surpresa, não foi? Olha. Paulo, irmãos, ele se dirige aos irmãos de Filipos como aos santos em Cristo Jesus. Vamos lá de novo. Aos santos em... Então todo mundo que está aqui é o quê? Todo mundo que está aqui é o quê? Santo. Em Cristo Jesus. Eu penso que você é santo porque você é bonzinho, não é? É por causa de Cristo. Então Paulo, ele se dirige aos irmãos em Filipos como santos em Cristo Jesus. A ideia aqui é a própria ideia da palavra de santidade, ou a palavra santa, que aqui no texto é hagios, ela traz a ideia de separados. Nós somos santos em Cristo Jesus, porque estando em Cristo Jesus, nós fomos separados do mundo e agora nós somos o que? Propriedade, possessão e estamos a serviço do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a eternidade. Então a ideia de Paulo é o que? É que nós fomos separados por Cristo, para Cristo, para a glória de Cristo Jesus. Então Paulo, ele não enxerga a igreja como o mundo a enxerga, mas ele enxerga a igreja como quem? Como o próprio Cristo a enxerga. Jesus, ele deu a vida pela igreja. A igreja é o seu corpo, a igreja é a sua esposa, e Cristo ama a sua igreja de tal modo que deu a vida por ela e providenciou meios para que a sua igreja ela seja santificada, purificada. Por isso que nós devemos participar dos meios de graça que são disponibilizados pelo nosso Senhor, para que a cada dia nós matemos o nosso velho homem, estejamos mais parecidos a cada dia com Cristo Jesus. A cada dia essa imagem aqui ela é apagada e o rosto de Cristo é impresso em nossas frontes, de modo que quando o Pai olha para nós, Ele não enxerga a nossa feiura, nosso pecado, Ele enxerga sempre a beleza de Cristo. É por isso que quando nós pedimos e quando nós pecamos, inclusive, nós temos a liberdade de orar ao Pai, e diz 1 João que nós temos um advogado esse que ele pleiteia ao nosso favor diante do Pai. Ele aponta
para o Pai o fato de que nós somos representados por Ele e por isso nós não somos mais condenados. Nós podemos ser absolvidos das nossas transgressões, dos nossos pecados. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer: esse povo não é um povo santo porque é um povo sem pecado. Não é verdade, isso não é verdade. Esse povo é um povo santo porque é um povo que está em Cristo. O que nos garante, irmãos, esse status de sermos santos, de sermos separados, é exatamente o fato de que não habitamos em nós mesmos, mas habitamos em Cristo Jesus, aquele que morreu e aquele que nos representa diante do Pai. Isso é que nos garante esse status. É bom, né? Ser chamado de santo. Santo em Cristo Jesus. Isso não nos deve trazer soberba, ao contrário, deve nos trazer mais humildade, sabendo que esse status que é aplicado ao povo de Deus não é adquirido e muito menos conservado por nós mesmos, mas é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que não só nos adquire, aplica a obra de Cristo em nós, mas Ele nos mantém no estado em que nos encontramos e nos aperfeiçoa. A igreja, irmãos, ela é santa não porque está isenta de problemas. Se a gente for procurar uma igreja que não tem problema, a gente não encontra. Recentemente encontrei um rapaz que trabalhou comigo há não sei quantos anos atrás, e aí ele disse: varão, eu estou afastado da igreja faz 4, 5 anos, porque eu vi tanta coisa errada dentro da igreja. Aí eu disse: eu vou sair. Aí eu disse: pronto, então, se você estiver procurando uma igreja perfeita, você nunca vai encontrar. Primeiro, Jesus disse que a igreja é lugar para gente doente. A gente está aqui é porque a gente precisa ser tratado. Segundo, se você quiser encontrar problema, encontrar defeito, não precisa olhar para o outro. Vá no espelho, se olhe, você vai encontrar defeitos suficientes para perceber que não precisa estar olhando o defeito dos outros. Então a igreja, irmãos, ela não é santa, não é separada porque ela é perfeita. Ela é santa, ela é separada porque se encontra em Cristo Jesus. William Barclay, ele define muito bem o sentido desse vocábulo hagios quando ele diz: a palavra grega hagios e seu equivalente hebreu kadosh, também tem a mesma ideia de santidade, de separar, se traduzem muito frequentemente por santo. Para a mentalidade hebreia, se algo se descreve como santo, fundamentalmente significa que é diferente de outras coisas, algo que em certo sentido é afastado do resto. Um exemplo muito claro é todos os meses quando o pastor Cícero ministra aqui a ceia do Senhor e ele ora pelos elementos. O pão não deixa de ser pão, o vinho não deixa de ser vinho, mas eles são agora o quê? Separados para um outro propósito. Eles passaram a ter um sentido, um uso diferente, um uso que é para a glória de Deus e para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Do mesmo modo é a igreja. Nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós somos pecadores representados por Cristo e isso nos garante esse status tão maravilhoso de sermos chamados santos em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, quando Deus celebrou a aliança com Israel, após haver libertado da escravidão lá no Egito, Deus, ele chamou a nação de Israel de quê? De nação santa. Está lá em Êxodo capítulo 19 e o versículo 6. E ele intimou o povo: vejam só, vocês são nação santa. E agora o que é que vocês devem fazer? Sede santos, porque eu sou santo. Então a nação que é separada, que é santa, embora ela não seja sem defeitos, ela deve procurar o quê? Uma vida de santificação, uma vida de santidade. Então isso é o que se espera daqueles que foram chamados, separados em Cristo Jesus. Agora é muito interessante porque no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo 2, versículos 9 e 10, ele vai usar a mesma designação que foi utilizada por Deus no Antigo Testamento para Israel, de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele vai utilizar para nós, para a igreja agora neotestamentária. Então nós que somos igreja do Senhor, assim como Israel, nós somos o quê? Uma nação santa, um povo separado para a glória de Deus.
A Bíblia Brasileira de Estudos, em sua nota de rodapé, uma Bíblia que é comentada pelo pastor batista Luiz Saião, um dos maiores eruditos que nós temos hoje no Brasil, em sua nota de rodapé, ela comentando o Êxodo 19:5, ela diz assim: por mais que a terra pertença ao Senhor, Israel será a sua propriedade exclusiva. Assim, Israel passa de propriedade do rei do Egito para ser propriedade de outro rei, o Senhor. Assim como nós pertencíamos ao mundo, ao pecado, às infâmias desse mundo, éramos escravos dele, mas no momento em que Cristo subjugou os nossos corações e nós fomos atraídos, acorrentados pelas correntes de amor de Cristo Jesus, nós agora nos tornamos possessão, nós nos tornamos povo seu, povo de Deus, povo de Cristo, não mais um povo escravo, dependente do mundo e dos prazeres que o mundo traz e que em alguns encontram felicidade nisso, mas nós fomos chamados ao verdadeiro prazer e à verdadeira felicidade, que é o prazer e a felicidade de estarmos em Cristo Jesus. Então há aqui, irmãos, dois caráteres envolvidos nessa questão de sermos chamados santos. Há um caráter forense, que é um caráter judicial, e há um caráter prático, que é a vida prática da igreja. Os dois textos eles podem servir como exemplos. O primeiro exemplo que nós podemos dar é Filipenses, no capítulo 3, o versículo 9 e 10, onde o apóstolo usa novamente a expressão nele, pensando na igreja em Cristo Jesus, apontando para o fato de que não somos devedores da lei, mas somos devedores de quem? De Jesus Cristo. Isso quer dizer que a nossa justiça, ela é uma justiça, como dizia Martinho Lutero, uma justiça alheia. É uma justiça que não é encontrada em nós, mas que é depositada, acreditada à nossa conta por meio daquele que cumpriu toda a justiça, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o caráter forense, judicial. Nós somos declarados justos por causa dos méritos de Cristo. Mas no capítulo 2, versículo 12 e 13, nós encontramos aqui um caráter prático, onde ele aponta para o caráter prático quando buscamos viver de forma coerente com o caráter daquele que nos resgatou. Ou seja, nós fomos resgatados, há uma justiça que é atribuída a nós, é como se você tivesse a conta zerada e uma dívida gigante para pagar. Aí Jesus veio e depositou dinheiro na sua conta para você pagar a sua dívida. Esse é o caráter forense. Agora o caráter prático é: não faça mais dívida. Pelo contrário, agora viva em conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, quem é santo em Cristo busca a santificação. É a dinâmica bíblica do caráter da obra de Cristo operada em nós. Paulo então vê a igreja como completude da promessa feita a Abraão, e ele vai expressar isso muito bem no capítulo 3 de Gálatas, os versículos 6 ao 9 e o versículo 14. Pedro também vê essa conexão entre a igreja no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. As promessas que foram feitas a Abraão no Antigo Testamento também sendo cumpridas no povo de Deus, na igreja no Novo Testamento. E é por esse motivo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele tem confiança para dizer a respeito desses amados irmãos, assim como eu posso falar a respeito de cada irmão aqui nessa igreja. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. A igreja do Senhor, ela foi amada e separada por Ele desde a fundação, antes da fundação do mundo, como o próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1. O Senhor, Ele os ama e por isso eles desfrutam de um status que o mundo não pode desfrutar. Eles são santos em Cristo Jesus. Paulo expressa seu afeto para com toda a igreja, sem distinção, reconhecendo que esses irmãos são amados do Senhor, eles são santos em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele nos diz que a primeira característica daqueles que têm a alegria do Evangelho é que eles são servos de Deus. A segunda característica daqueles que possuem a alegria do Evangelho é que eles são o quê? Santos
E é uma terceira característica que o apóstolo Paulo nos apresenta. Irmão, se eu estiver falando muito, que eu não sei que hora termina o culto aqui, eu não sei nem quanto tempo que era para eu falar. Mas, pastor Cícero, qualquer coisa, puxa o paletó daí, viu? Mas uma terceira característica que o apóstolo Paulo ele nos apresenta, eu gosto muito de falar. Dá para ver, né? Uma terceira característica que o apóstolo Paulo ele nos apresenta aqui, daqueles que possuem a alegria do Evangelho, irmãos, é que eles gozam das bênçãos de Deus. O povo de Deus, aquele que possui a alegria do Evangelho, ele goza das bênçãos de Deus. Observem o versículo 2. Vamos ler todos juntos? Versículo 2. Graça e paz. Existe uma briga por aí, eu tenho um amigo, inclusive, que não sauda com a paz do Senhor de jeito nenhum. Ele diz, não, tem que saudar com a graça e com a paz, que não é o caso aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele usa essa ordem e ele tem uma intenção em apontar para essas duas palavras, graça e paz. Então, aqueles que possuem a alegria do Evangelho, eles gozam das bênçãos de Deus. Esta saudação, irmãos, ela é comumente repetida pelo apóstolo Paulo em cada uma de suas 13 cartas. Às vezes também ele acrescenta as expressões misericórdia, como é o caso da carta de 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 2. E essa saudação de Paulo, ela é a combinação de duas expressões. É uma expressão grega e uma expressão hebraica. Então, vocês sabem que Paulo ele era judeu, imerso em um mundo grego. Então, Paulo ele transita muito bem ali entre esses dois mundos, o mundo judaico e o mundo grego. E ele usa aqui duas palavras, uma com a raiz grega e uma com a raiz mais enfincada na própria cultura judaica para expressar alguns sentimentos a esses irmãos. É interessante porque William Barclay, novamente comentando esse texto, ele afirma: Charis é a saudação normal grega com a qual começavam todas as cartas. Eirene é a saudação normal hebraica, a expressão com que se saudavam os judeus ao encontrar-se. Charis é uma bela palavra, inclui as ideias básicas de alegria e regozijo, de brilho e beleza. Eirene é uma palavra de enorme alcance. Traduzimos-la por paz, mas nunca significa uma paz negativa, nunca implica a simples ausência de dificuldades. Assim, pois, quando Paulo implora graça para o seu povo, quer que cheguem a desfrutar a alegria do conhecimento de Deus Pai e a paz da reconciliação com Deus, com os homens e com eles mesmos. E esta graça e esta paz só podem provir de Jesus Cristo. Ou seja, a ideia de paz no pensamento judaico, principalmente aqui no pensamento de Paulo, pensando na igreja, não é uma ideia de paz onde a pessoa, geralmente, tem algum baiano aqui? Tem não, né? Ufa, vou usar um baiano como exemplo aqui. Geralmente o pessoal diz, o baiano gosta muito de quê? De rede. Onde tem uma redezinha, tem um baiano se balançando. E se tiver uma aguinha de coco, o negócio melhora, fica melhor ainda. E na cabeça popular, o baiano ele não gosta de se preocupar com nada. Tem uma rede, tem um coco e não tem preocupação. Para um baiano nessa circunstância, ele se encontra em paz. Só que a ideia de Paulo aqui não é a paz do baiano, é a paz de Cristo mesmo. É aquela paz que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades da vida, em todos os aperreios da vida, o cristão, aquele que possui a alegria do Evangelho, ele está em paz. Ele goza de uma paz que ela é irracional para o mundo, que o mundo não consegue compreender essa paz, porque essa paz ela é decorrente de uma paz que temos com Deus, e ela se reflete na paz de Deus. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, agora somos amados de Deus.
E essa posição agora de amados de Deus faz com que, mesmo diante das preocupações da vida, mesmo diante de doença, de tudo que pode acontecer nesse mundo, nós podemos descansar em Cristo e ter paz em Deus. É uma paz que não depende das circunstâncias, não depende do ambiente. E aí volta lá aquilo que eu falei no início. O mundo pretende ter felicidade, gozo e paz, e tudo vai depender do quê? Vai depender se ele vai enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Para a gente, o copo, por mais vazio que esteja, ele sempre está o quê? Meio cheio. Porque nós enxergamos o mundo numa cosmovisão, numa perspectiva positiva, não porque nós podemos fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, mas porque nós confiamos em um Deus de paz, um Deus que nos comprou, que tem cuidado de nós e que Ele garante que a nossa chegada ao nosso destino, ela é certa, independentemente se o caminho não for tão tranquilo quanto nós pensávamos. E de fato o caminho não é. O caminho ele é difícil, mas a chegada ela é garantida. Jesus não nos garantiu ou não nos prometeu uma jornada sem dificuldades. Ele nos prometeu o quê? Uma chegada certa. Tanto é que o apóstolo Paulo, no versículo 6 dessa carta, no capítulo 1, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a paz, a palavra a paz aqui, ela não tem a ideia, o Paulo não pretende dizer que a paz que o cristão experimenta é uma paz isenta de dificuldades, mas ao contrário, é que mesmo em meio às dificuldades, nós encontramos paz naquele que nos comprou. A palavra graça, ela aponta para uma dádiva, um favor imerecido de Deus àqueles que mereciam sua justa ira. A graça é a ação de Deus de dar o melhor para quem merecia o pior. O que é que nós merecíamos? Eu tenho alguns amigos que eles dizem assim: Sandro, e aí, tudo bem? Rapaz, está melhor do que eu mereço. Eu tinha que estar no inferno agora, graças a Deus eu estou aqui, quase no céu. Porque o que nós merecíamos não era bênção. Nós merecíamos o quê? O que nós já tínhamos, a maldição. Só que a graça de Deus é a expressão máxima da sua misericórdia. Ele não nos deu conforme aquilo que nós merecíamos, mas Ele nos deu algo que nós não merecíamos. Nós merecíamos a maldição, Ele nos deu bênção. Nós merecíamos a morte, Ele nos deu vida. Irmãos, por mais atraente que o mundo possa parecer, o mundo é um caminho de morte. O mundo é um caminho de distanciamento de Deus. Mas a graça de Deus derramada sobre nós, ela nos garante a vida. Ela nos tira daquela condição deplorável que outrora nós nos encontrávamos. A palavra paz é o resultado de nós experimentarmos a graça de Deus, esse favor imerecido. Essa ordem aqui, em que as bênçãos estão dispostas, tem uma importância teológica. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, o texto que fala sobre os belos frutos da justificação, Paulo nos diz que nós fomos reconciliados com Deus por meio da fé em Cristo Jesus, e que por isso não somos mais inimigos de Deus, como descrito lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3, mas agora nós temos a paz de Deus. É certo também que, além da paz com Deus, nós podemos desfrutar da paz de Deus, como no capítulo 4, versículos 4 e 7, o apóstolo Paulo demonstra isso de forma muito clara. Mesmo em meio às dificuldades e provações, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, sendo reconciliados por meio de Jesus Cristo, podem desfrutar do amor do Pai e da plena tranquilidade em meio às aflições do tempo presente. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo
8, texto que eu citei logo no início, ele vai dizer o quê? Que tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas à glória que há de ser revelada em nós, pensando em quê? Na eternidade. Então Paulo não falava essas coisas, irmãos, da boca para fora, vocês podem ter certeza disso. Assim como nós, o próprio pastor Cícero, quando está pregando aqui, e mesmo em meio às dificuldades, às provações, às vezes o trabalho de pastor não é muito fácil, não. Às vezes você saber que tem que consolar muitas vezes uma irmã que muitas vezes perdeu um filho, talvez no caminho das drogas e coisas semelhantes, você tem que consolar uma mãe que muitas vezes está de luto. Mas quando nós abrimos a nossa boca para testemunhar essas irmãs da graça misericordiosa de Deus em Cristo Jesus, nós não estamos falando da boca para fora. O apóstolo Paulo também não. Ele estava em cárcere, sendo perseguido, mas para ele o momento apropriado para se alegrar na proclamação do Evangelho era aquele em que ele estava preso em cárcere. A descrição que ele mesmo faz de suas aflições na sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, versículos 16 ao 33, nos leva a pensar como alguém pode se dizer feliz diante de tanto sofrimento. Vocês já deram uma lida nos sofrimentos de Paulo? Cabra sangrou, cabra foi picado de cobra, passou por um naufrágio, foi os irmãos que deveriam muitas vezes apoiá-lo, estavam contra ele, mas o apóstolo Paulo, ele diz que está feliz e ele prega o quê? Aos irmãos que eles devem também buscar esta mesma felicidade. Então, a resposta, entre outras passagens, pode ser encontrada em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, texto que eu já falei para vocês 2 vezes aqui. A alegria do cristão, irmãos, não é a ausência de problemas, nem está colocada em coisas. Ela procede de Deus, é sustentada por Deus e consumada por Ele. O Evangelho que nos alcançou é a boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus para nós é: alegrai-vos. O mundo não pode dar nem tirar essa alegria. Ela vem do céu, é de Deus. Essa alegria é ultra circunstancial, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. E diante dessas verdades, meus irmãos, como nós podemos aplicar essa palavra aos nossos corações? Em primeiro lugar, nós devemos nos alegrar por termos sido resgatados do pecado, da morte e do inferno, não servindo mais ao mundo, mas sendo agora a propriedade exclusiva de Deus. Nós devemos nos alegrar. Em segundo lugar, ser propriedade exclusiva de Deus, além de nos trazer privilégios, também exige de nós que busquemos nos apresentar como o reflexo desse tão maravilhoso Senhor que nos resgatou. O mundo lá fora, ele deve olhar para nós e enxergar em nós o quê? A imagem de Cristo. Então, nós fomos resgatados, possuímos essa alegria, e essa alegria ela deve ser refletida em nossas ações. E em terceiro lugar, nós devemos nos alegrar, porque estando nós em Cristo, podemos descansar, mesmo em meio às lutas diárias da vida. O Senhor nos prometeu que iria estar conosco todos os dias até a consumação do século. Concluo afirmando que, muito embora a ideia de Epicuro pareça fazer sentido, ela não considera o fato de que a verdadeira felicidade só é possível quando retornamos a Deus, fazendo aquilo para o qual Ele mesmo nos criou. Na verdade, em nossos símbolos de fé, nós encontramos de forma simples e objetiva essa verdade exposta aqui pelo apóstolo Paulo na primeira pergunta do Catecismo Maior, que é o propósito pelo qual nós fomos criados. E a pergunta é: qual o fim principal do homem? E o Catecismo responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, onde está a nossa alegria? A nossa alegria está em Cristo Jesus. Vivamos essa verdade em nossas vidas. Deus abençoe. Vamos orar nesse momento?
Santo Deus, Pai bendito, te louvamos, Senhor, pelo teu santo dia, dia do Senhor, dia separado para o santo culto, para glorificarmos o teu santo nome, dia, Senhor, no qual nós nos lembramos do grande sacrifício que o Senhor fez, entregando-se na cruz em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos, Senhor, desfrutar da tua presença. Somos gratos, Senhor, por cada vida aqui presente. Somos gratos, Senhor, pela alegria do teu evangelho que habita em nosso coração, e te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito fortaleça essas verdades em nossos corações e que nós possamos vivê-las todos os dias da nossa vida, Senhor. Faz-nos, Senhor, viver de forma consonante com a posição a que ocupamos em Cristo Jesus, que sejamos santos como o nosso Senhor é santo, que vivamos alegremente, porque a alegria que o Senhor nos dá, ela transpõe qualquer dificuldade que possamos enfrentar nesta vida. Toma teu povo em tuas santas mãos, coloca a certeza de tua salvação sempre em seus corações, para que eles possam viver alegres para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Pastor, me perdoe. Muito bom. As pessoas, um dia, quando não vivia essa alegria, passavam a noite todinha numa festa para ser alegre, voltava amanhã com a cabeça, os cabelos parecendo uma vassoura de vasculhar a casa, igual a sandália enganchada no dedo, e dizia: eita, a festa boa, ficou mesmo. Maquiagem, ninguém sabe quando foi, a roupa toda amassada, a sandália toda pelada, a cara toda melada, doente, ressacado, para ser alegre. A alegria do Senhor faz a diferença. É daqui para a eternidade. E muitos curtindo essas alegrias aí, hoje, por curtir a vida, voltaram curtido. E todo dia parte pessoas dessa forma. Voltam curtido em um caixão com formol. Mas aquele que confia no Senhor sai daqui diferente. Então, por isso que passar 10 minutos, 20 minutos, isso é muito pouco, né? Porque a alegria de ter um governo que é eterno, perene, justo e verdadeiro. As pessoas esse dia estão curtindo, correndo atrás aí do paredão, gritando o nome do homem, se esgoelando, rouco ficam. Para governar 4 anos e olha lá, 8, em meio à corrupção. E o povo mesmo assim ainda festeja. Miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor tem misericórdia desses que fazem, daqueles que se intitulam como os bons homens. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito esteja com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, esses dias a gente tem uma banguela, sabe?